Você talvez não perceba, mas existem três comportamentos tão discretos, tão silenciosos e tão sutis, que quando você os domina, você passa a ocupar a mente de alguém como uma presença constante. Não importa se a pessoa tenta te esquecer, te ignorar ou fingir que não sente nada. Esses comportamentos atravessam defesas emocionais, quebram resistências internas e fazem você surgir na cabeça dela durante o dia inteiro, nos momentos mais aleatórios. E o mais curioso é que não tem nada a ver com insistência, mensagens, demonstrações exageradas ou qualquer tentativa de se mostrar presente. Na verdade, é justamente o contrário. O que realmente faz alguém pensar em você é a forma como você muda sua postura, seu silêncio e seu valor percebido. E quando esses três fatores se alinham, a mente dessa pessoa simplesmente não encontra descanso. O que você precisa entender é que a mente humana reage com intensidade ao que não consegue compreender por completo. Quando você age de maneiras previsíveis, quando se comporta da mesma forma que todo mundo, você se torna facilmente decifrável. E tudo que é decifrável perde impacto, perde interesse, perde magnetismo. A previsibilidade mata a curiosidade, e a curiosidade é a raiz da presença mental. Uma pessoa só pensa repetidamente em outra quando algo nela permanece em aberto, quando existe um enigma emocional não resolvido, um movimento inesperado, um gesto que não se encaixa no padrão comum. E é aí que entra o primeiro dos comportamentos transformadores, a quebra da rotina emocional. Quando você rompe o padrão que a outra pessoa já espera de você, o padrão de atenção, de disponibilidade, de resposta imediata, você cria um vazio. E o ser humano não suporta vazios. A mente automaticamente tenta preencher, entender, reconstruir o que mudou. E nesse processo, adivinha quem se torna o centro da investigação interna? Você. É o impacto da ausência, o silêncio provocado pela mudança, o corte súbito de um comportamento que antes era constante. Não é vingança, não é joguinho, não é manipulação. É simplesmente a devolução do seu poder emocional. É quando você sai do script que a outra pessoa te colocou e decide que não vai atuar mais no papel que ela esperava. E essa quebra silenciosa, quase invisível, cria um efeito dominó dentro da cabeça dela. A pessoa começa a se perguntar: por que ele mudou? Por que ela ficou diferente? O que aconteceu? É nessa hora que você se transforma num ponto de interrogação emocional. E ninguém gosta de um ponto de interrogação que permanece aberto. A mente quer respostas, quer entender o que provocou a mudança, quer recuperar o senso de controle sobre aquilo que achava que dominava. É por isso que, quando você altera seu comportamento sem anunciar nada, você desperta um tipo de atenção que não se conquista com palavras. É uma atenção inquieta, insistente, invasiva. Um pensamento que insiste em voltar porque não encontra uma explicação clara. E quanto menos explicações houver, mais pensamento você gera. O segundo comportamento que faz alguém pensar em você o dia inteiro é a forma como você controla sua energia emocional. Todos nós percebemos quando alguém muda o tipo de energia que emana. Quando você estava sempre entregue demais, aberto demais, interessado demais, a outra pessoa sentia que tinha acesso total ao seu campo emocional. Não havia mistério, não havia filtro, não havia resistência. E o excesso de disponibilidade emocional cria uma sensação de segurança absoluta. Tão absoluta que a outra pessoa deixa de sentir impacto. Você vira algo garantido, previsível, assegurado. E tudo aquilo que é garantido perde prioridade mental. Mas quando você muda a forma como entrega sua energia, quando você para de oferecer reações intensas, quando deixa de demonstrar ansiedade, quando retira a necessidade de aprovação, você causa um deslocamento interno no outro. A pessoa que antes sabia exatamente o quanto você se importava agora começa a duvidar. Você já notou como a incerteza emocional pode ser ensurdecedora? Quando você não sabe mais o que o outro sente, quando não tem certeza das intenções dele, quando não consegue prever como ele vai reagir, sua mente começa a trabalhar sem descanso. Ela tenta interpretar sinais, relembrar conversas, repassar situações. E ao fazer isso, você volta para o centro da atenção mental. É impressionante como o simples ato de controlar sua energia, de neutralizar reações, de não oferecer respostas emocionais imediatas,
cria uma presença psicológica muito mais forte do que qualquer demonstração explícita. O silêncio energético fala mais alto do que qualquer declaração. E quando a outra pessoa tenta decifrar por que você parou de reagir, por que está mais calmo, mais centrado, mais seletivo, ela se vê obrigada a pensar em você repetidas vezes, tentando reencontrar o mapa emocional que antes tinha nas mãos. Só que agora o caminho mudou, e essa mudança vira um labirinto interno. O terceiro comportamento, talvez o mais poderoso de todos, é a reconstrução silenciosa do seu valor. Isso acontece quando você muda a forma como se posiciona internamente, não para chamar atenção, mas porque finalmente entendeu que a sua presença é valiosa demais para ser desperdiçada. Quando você passa a priorizar sua paz, sua força e sua autenticidade, você aciona algo muito profundo dentro da outra pessoa: o contraste. Antes você era um porto emocional disponível. Agora você é alguém que escolhe onde aportar. Antes você oferecia tudo sem critério. Agora você entrega pouco, mas entrega com precisão. Esse contraste faz a outra pessoa perceber o que havia perdido sem notar. E nada é mais perturbador para a mente humana do que perceber valor tarde demais. Essa reconstrução silenciosa muda a maneira como você caminha, fala, olha e até respira. Não é performance, é essência. E quando sua essência se fortalece, você se torna inesquecível. Não por insistência, mas por presença. Não por necessidade, mas por magnetismo. É por isso que esses três comportamentos, a quebra do padrão emocional, o controle da sua energia e a reconstrução silenciosa do seu valor, têm o poder de colocar seu nome, seu rosto e sua presença na mente de alguém de forma constante, involuntária e inevitável. O mais curioso é que, quando esses comportamentos começam a surgir em você, a outra pessoa sente antes mesmo de perceber racionalmente. É como uma mudança no ar, algo que desloca a dinâmica entre vocês sem que uma palavra seja dita. O ser humano é extremamente sensível a alterações de postura, especialmente quando elas afetam o senso de controle emocional. E quando você toma de volta esse controle, mesmo que de forma sutil, o impacto é imediato. Primeiro vem uma estranheza leve, como se a pessoa achasse que você está distante, mas não conseguisse identificar exatamente por quê. Depois vem a tentativa de comparar você com o você antigo, aquele que reagia rápido, aquele que se mostrava sempre presente, aquele que não deixava espaço para dúvidas. E a mente dela começa a buscar justificativas. Será que fiz algo? Será que ele está decepcionado comigo? Será que ela perdeu o interesse? E é exatamente aqui que você começa a ocupar um espaço mental maior do que jamais ocupou antes. Porque quando a outra pessoa sente que algo mudou, sem explicação, sem aviso, sem anúncio, ela sente a primeira pontada de insegurança. Não é uma insegurança destrutiva, mas aquela que cutuca, que incomoda, que faz a mente voltar sempre para o mesmo lugar. Ela tenta seguir o dia normalmente, mas entre uma conversa e outra, entre um café e outro, entre uma tarefa e outra, surge aquele pensamento: por que ele está diferente? Essa dúvida, por menor que seja, cria raízes. Ela volta no final do dia, volta antes de dormir, volta de manhã cedo, porque a mente não sabe onde encaixar essa mudança. Algo dentro dela tenta buscar coerência, mas não encontra. E quando não encontra, volta para o único ponto que pode dar respostas: você. E isso só acontece porque você deixou de ser previsível. O comportamento antigo era confortável demais, fácil demais de entender, emocionalmente garantido. Agora você se tornou um enigma, e o ser humano, por natureza, é atraído por enigmas que envolvem emoção. Ele precisa decifrar, entender, interpretar. Ele precisa recuperar o senso de segurança emocional que perdeu quando você mudou sua postura. Mas como você não dá respostas diretas, como não entrega suas emoções facilmente, a pessoa se vê presa em um ciclo interno de pensamentos que te tem como centro gravitacional. Toda ausência gera presença, toda dúvida gera busca, toda mudança de comportamento cria um desequilíbrio que exige reconstrução. E é no processo dessa reconstrução mental que você se torna inevitável. E perceba, você não fez nada extraordinário.
Não implorou, não correu atrás, não tentou chamar atenção. Você apenas removeu excessos, eliminou comportamentos que diminuíam sua energia e reposicionou seu valor. Enquanto isso, a outra pessoa vai tentando entender o que aconteceu. Ela começa a prestar atenção em detalhes que antes ignorava. Se você responde menos, ela repara. Se você está mais calmo, ela percebe. Se você não demonstra mais urgência, ela sente. Se você não oferece mais a sua presença como oferta gratuita, ela nota. E cada uma dessas pequenas percepções cria microimpactos que se acumulam. E quando esses microimpactos se acumulam, surge o segundo estágio da presença mental, a comparação. A pessoa começa a comparar o antes e o depois. Antes, você reagia rápido. Agora você espera. Antes, você demonstrava. Agora você observa. Antes, você parecia precisar dela. Agora você parece precisar apenas de si mesmo. Essa comparação cria um estado emocional de alerta. A mente da outra pessoa entra numa espécie de investigação psicológica, tentando entender como você saiu da zona de previsibilidade. É nesse ponto que você passa a ocupar tempo e espaço na cabeça dela sem fazer qualquer esforço. E quando a mente compara demais, ela começa a temer perder aquilo que já não sabe se ainda tem. O medo de perda é um dos gatilhos emocionais mais potentes que existem. E ele não surge quando você fala, ele surge quando você muda, quando você deixa de ser tão acessível, quando para de demonstrar urgência, quando retira o acesso total ao seu mundo emocional. De repente, o que era garantido não é mais. E tudo aquilo que deixa de ser garantido passa a ser desejado. Você não fez nada além de se respeitar mais. Mas para a outra pessoa, isso parece um movimento estratégico que ela precisa entender. É exatamente aqui que nasce o terceiro estágio, a idealização. Quando alguém não sabe mais quem você é completamente, quando não tem mais acesso a tudo, quando não consegue prever suas intenções, ela começa a preencher as lacunas com projeções. E na maioria das vezes, essas projeções são idealizadas. A pessoa começa a lembrar dos seus pontos fortes, dos seus gestos, de como você era presente, de como sua energia era boa, de como sua atenção fazia diferença. Ela começa a perceber nuances suas que antes ignorava. Começa a sentir falta de coisas que antes considerava comuns. Começa a valorizar momentos que antes não tinham importância. E tudo isso acontece internamente, sem que você faça nada além de manter sua postura. A mente dela começa a revisitar conversas, analisar mensagens antigas, relembrar encontros, repassar sua voz, sua presença, sua calma. Ela começa a criar cenários na cabeça, imaginar o que você está fazendo, com quem está, o que anda pensando. E o silêncio que antes era apenas silêncio agora se torna um território emocional cheio de significados. Você virou uma presença emocional que se expande justamente pela ausência. Uma presença que não precisa se impor para existir. Uma presença que se sustenta porque o outro não consegue mais te decifrar, não consegue mais te prever, não consegue mais ter certeza sobre você. E quando alguém não tem certeza sobre você, quando não entende completamente sua mudança, quando sente que perdeu acesso ao seu mundo interno, você se torna alguém que ocupa a mente dessa pessoa de forma constante. Não por necessidade, mas por magnetismo. Não por insistência, mas por mistério. Não por presença física, mas por presença psicológica. Mas existe um detalhe que ninguém comenta e que pode transformar completamente a forma como essa pessoa recebe sua presença emocional, a maneira como você lida com o silêncio. Porque o silêncio, ao contrário do que parece, não é um espaço vazio. Ele é um espelho, ele amplifica, ele revela. É no silêncio que a mente dela começa a preencher lacunas. E adivinha com o que ela preenche? Com você, com as últimas palavras que você disse, com o último gesto que você fez, com a última sensação que você provocou. É no intervalo entre uma mensagem e outra que nascem as perguntas internas, os pequenos arrepios, a curiosidade que não descansa. Quando você domina o silêncio, você domina a expectativa. E expectativa é a chave para tornar alguém emocionalmente acordado para sua existência. E esse é o terceiro comportamento, a cadência emocional. Não é sobre sumir, não é sobre ignorar, não é sobre fazer joguinhos baratos.
É sobre entregar emoção em ondas. Uma onda vem, bate forte, deixa uma marca. Depois ela recua. E nesse recuo existe uma suspensão. Uma pausa que cria um quase. Um falta algo. Um pequeno desequilíbrio que faz a mente da pessoa se inclinar na sua direção sem perceber. É assim que você faz alguém pensar em você no ônibus, enquanto lava a louça, no meio do trabalho, quando deita para dormir. Não porque você invadiu o espaço mental, mas porque você se tornou parte da paisagem interna dela. A cadência é simples de entender, mas difícil de aplicar sem intenção. Significa que quando você entrega presença, entrega inteira. Quando você está leve, está realmente leve. Quando está interessado, está visivelmente interessado. Quando você responde, responde com alma. A presença tem densidade, tem textura, tem vida. Mas depois, você permite a pausa natural, o silêncio respirado, aquele espaço onde o outro quase te chama de volta, quase puxa assunto, quase envia mensagem, melase, e esse quase é o motor psicológico que mantém você circulando na cabeça dela. E é nesse momento que o impacto emocional das suas palavras cresce. Não porque você disse algo extremamente profundo, mas porque aquilo ficou reverberando sem interrupção. Uma frase que você falou continua ecoando, ganhando peso, crescendo, se multiplicando. A pessoa começa a revisitar o momento mentalmente, tentando extrair mais significado, tentando decodificar nuances, tentando entender por que aquilo mexeu tanto com ela. Você já percebeu como uma lembrança comum pode se tornar poderosa quando não é imediatamente substituída por outra? Isso é cadência. É permitir que sua energia se instale como uma brasa, e não como um fósforo que apaga em segundos. E quanto mais essa pessoa revisita mentalmente suas interações, mais espaço você ganha na cabeça dela. Porque a mente não gosta de perguntas sem resposta, não gosta de emoções inacabadas, não gosta de sensações abertas. Você cria micro-incompletudes, pequeninas portas entreabertas, frases que poderiam ter seguido para outro lugar, mas que você deixou suspensas, não como manipulação, mas como convite, como quem diz, tem mais, mas não precisa ser agora. Isso cria um movimento interno no outro, quase como uma inquietação suave, uma vontade de retornar, de continuar, de entender, de se aproximar novamente. E um detalhe aqui faz toda a diferença. Nunca se explica demais. Nunca entrega tudo de uma vez. Nunca fecha completamente o círculo. Pessoas esquecem o óbvio, mas nunca esquecem o enigma. O claro se dissolve. O sugestivo se eterniza. A mente trabalha mais intensamente em cima do que não está resolvido, e é essa atividade mental que faz com que ela pense em você enquanto faz outras coisas. Não é magia, é psicologia. É arquitetura emocional. E quando você entende isso, você para de tentar convencer, impressionar ou provar alguma coisa. Você passa a provocar movimento interno, e esse movimento faz o resto. Mas a cadência também exige uma coisa que parece óbvia, mas que quase ninguém pratica. Você precisa ter uma vida acontecendo fora da interação. Porque se sua energia é entregue de forma ansiosa, a pausa vira abandono. Se você some porque quer ser lembrado, o efeito é o oposto. A pessoa percebe a falta de naturalidade e cria um escudo. A cadência verdadeira só funciona quando existe equilíbrio, quando sua presença é plena e sua ausência é tranquila, quando você não força nada, quando você vive. Porque é vivendo que você gera novas camadas emocionais, novos olhares, novas histórias que vão alimentar a próxima onda. E é assim que você cria um ritmo emocional que marca. A pessoa começa a sentir que existe algo na sua presença que não encontra em mais ninguém. Uma mistura de calma com curiosidade, de impacto com suavidade, de entrega com mistério. Uma dança não declarada, uma respiração compartilhada. Você se torna não apenas alguém, mas uma sensação. E sensações são impossíveis de esquecer. Elas permanecem por horas, às vezes dias, às vezes anos. E tudo isso apenas ajustando seu ritmo interno, seu fluxo, sua forma de ir e vir sem perder a autenticidade. E agora vem a parte mais curiosa de tudo isso. Quando você muda esses 3 comportamentos, você não só faz a pessoa pensar em você,
Você faz ela sentir que você é diferente de todo mundo que ela já conheceu, porque a verdade é que quase ninguém vive de forma consciente. Quase ninguém escolhe suas atitudes. Quase ninguém percebe o impacto emocional que deixa nos outros. Mas quando você assume essa postura de alguém que age com intenção, você se torna automaticamente mais raro. E tudo o que é raro ocupa mais espaço na memória de qualquer ser humano. E talvez você ache que isso é exagero, mas pensa comigo. A maioria das pessoas age como um espelho. Se alguém dá atenção, elas devolvem. Se alguém ignora, elas se encolhem. Se alguém mostra interesse demais, elas retribuem com medo. Mas quando você age de um jeito que a pessoa não espera, quando você não cai nos padrões normais de carência, ansiedade ou falta de presença, a mente dela simplesmente trava. Ela precisa te entender, precisa decifrar, precisa te ler. E quando ela tenta entender você, ela pensa em você. É inevitável. Um detalhe que ninguém te conta é que o ser humano é viciado no que não controla. E quando você não entrega tudo de bandeja, quando você mostra que tem profundidade, quando você aparece nos momentos certos e desaparece nos momentos estratégicos, você mexe com o sistema de recompensa do cérebro dela. Ela passa a buscar suas mensagens, passa a se perguntar por que você sumiu, passa a tentar imaginar o que você está fazendo. E nesse ciclo de curiosidade, expectativa e leve frustração, você se torna uma presença constante dentro da cabeça dela. Só que aqui existe uma linha fina entre mistério e manipulação. E você não quer manipular ninguém, porque manipulação cria proximidade frágil, enquanto intenção cria conexão verdadeira. A ideia não é fazer a pessoa sofrer. A ideia é fazer ela sentir algo real, fazer ela te perceber, fazer ela notar que existe algo em você que ela simplesmente não encontra em mais ninguém. E isso só acontece quando você vive a partir de um lugar de firmeza emocional, não de insegurança. E é aqui que você ganha um poder que pouca gente tem, o poder de se tornar emocionalmente memorável. Porque uma pessoa tanto pode esquecer do que você disse, mas nunca vai esquecer do que você fez ela sentir. E quando você domina esses 3 comportamentos, presença emocional, imprevisibilidade controlada e reciprocidade inteligente, você cria uma experiência emocional diferente em cada interação. Isso acende um tipo de energia que a pessoa sente antes mesmo de perceber. Um tipo de vibração que ela tenta esconder, mas não consegue. Um tipo de saudade que ela sente antes mesmo de você ir embora. E quando você começa a perceber que isso funciona, algo maior acontece dentro de você. Você para de precisar da aprovação da pessoa. Você já não depende mais do interesse dela, porque você passou a entender que o seu valor não está no que você entrega, mas no que você representa. E por ironia, é nesse exato momento que você se torna ainda mais irresistível. Pessoas pensam mais quando sentem que podem perder, mas elas pensam obsessivamente quando sentem que estão diante de alguém que não se abala, alguém que transmite calma, alguém que não força nada, mas também não foge, alguém que sente, mas não implora, alguém que quer, mas não depende. E talvez você não perceba agora, mas quando aplicar isso na prática, você vai notar padrões surgindo. A pessoa vai demorar mais para responder, não por desinteresse, mas por nervosismo. Vai puxar assunto do nada. Vai querer sua opinião. Vai reparar em coisas pequenas sobre você. Vai te mandar algo só para ver sua reação. Vai tentar te provocar. Vai querer garantir que você ainda está ali. Porque quando você se comporta nesse nível, você ativa o instinto de conexão mais profundo que alguém pode sentir. O instinto de conquistar alguém que não está no bolso dela. E no fim das contas, fazer alguém pensar em você o dia inteiro não tem nada a ver com truques baratos, frases prontas ou estratégias vazias. Tem a ver com energia, tem a ver com postura, tem a ver com a forma como você se apresenta emocionalmente. Tem a ver com saber criar presença, criar silêncio, criar ritmo. Tem a ver com fazer a pessoa sentir algo que ela não sente com mais ninguém. Porque quando você causa uma emoção única, você se torna uma memória fixa. E quando você se torna uma memória fixa, você se torna inevitável. E é por isso que, no final, tudo se resume a isso. Você não está tentando controlar o pensamento da pessoa.
Você está construindo uma versão de si mesmo tão forte, tão consciente e tão singular, que pensar em você se torna simplesmente a reação natural que o cérebro dela tem. Não porque você pediu, não porque você implorou, mas porque você deixou uma marca. E marcas verdadeiras, meu amigo, ninguém apaga.